Olá, tudo bem, pessoal? Vem entrando. Feliz Páscoa para todo mundo. Vamos lá, que hoje está super propício para a gente fazer os nossos estudos aqui no nosso grupinho amado, Tugs for Life. Hoje, na live 3 do livro O Poder do Agora, do Eckhart Tolle. Maravilhoso, né, gente? Quem está acompanhando, quem está lendo, deve estar tão encantado quanto eu, porque realmente é incrível esse livro. E aí, mas como é que vocês estão? Estamos aqui num momento super especial, né? Espero que vocês tenham tido um domingo de paz. E que realmente o espírito da Páscoa, no seu verdadeiro significado, esteja aí reverberando nos corações de vocês, né? Que isso seja renovado. E, inclusive, nós estamos aqui falando bastante do verdadeiro estado de eu interior. Então, é um ótimo momento para a gente rever, né, a nossa autoimagem, como nós estamos realmente nos vendo, o que nós estamos sentindo agora, como é que está o nosso senso de unidade com o todo. Porque a Páscoa traz esse sentido para a gente, né, de renovação das forças, de renascimento. Então, na verdade, ficou muito também essa coisa do coelhinho, do chocolate e tal, porque a Páscoa cristã ela foi muito influenciada por antigos símbolos pagãos, né? Da Ostara, que era uma celebração do equinócio da primavera. Então tinha a deusa Eostre, que era considerada a deusa da primavera e tal. Tinha a ver essa coisa da fertilidade, da renovação da natureza e tal. Então, de qualquer forma, a gente está aí conectada com esse sentido de renovação. E como eu disse, né, no domingo passado, teve também no fim de semana passado a Páscoa judaica, cabalística. Então, assim, independente da religião, é legal a gente se dar conta que a gente está num momento bem especial, portais cósmicos, né? Para quem também comemora aí, para quem também é ligado nos feriados tem agora São Jorge também, né? Para quem está no Rio. E, enfim, é um momento pra gente fazer um reset ali, né? Aproveitar essa caroninha do universo que tá dando aquele empurrãozinho pra gente renovar as nossas energias, pra gente se relembrar que somos todos um, que estamos todos interconectados, né? Entre nós e com a natureza, toda a humanidade. Ai, ai, deixa eu dar um oizinho aqui pra vocês. Tudo bem, pessoal? Oi, Thaís, que bom que você conseguiu entrar. Ela falou boa noite, já desejando uma feliz Páscoa. Isso aí, eu tava aqui desejando uma feliz Páscoa também. Já, querido, tá lá animado, falando boa noite, comunidade, feliz Páscoa. Márcio Narras, tudo bom? Também tá lá dando boa noite e falando que é um prazer mais uma vez estar aqui, desejando feliz Páscoa para todo mundo. Val, tudo bom, querida? Também conseguiu ali entrar, né? Que bom. E tá desejando, todo mundo tá desejando Feliz Páscoa aqui para a comunidade, né? E é isso, pessoal. Vamos nos inspirar aqui com esses nossos estudos que são tão profundos, né, gente? Pra gente justamente ter mais ferramentas para fazer essa renovação interna. Deixa eu já ver aqui por onde eu vou começar, gente. E daqui a pouco, se vocês quiserem, tá? Já sabem, né? Trazer alguma coisa, alguma dúvida, algum comentário. Ou quem estiver lendo, quem estiver acompanhando, quiser trazer como está se sentindo, né? Vocês me falem aí, tá? Que daqui a pouco eu dou mais uma palavrinha aí com vocês. Vamos lá começar, porque tem tópicos aqui muito interessantes que eu acho que são muito importantes realmente dentro dessa nossa proposta de aprimoramento pessoal, de expansão da consciência. Então, vamos já chegar aqui com esse ponto, ó. Não busque o seu eu interior dentro da mente. Recapitulando um pouquinho, o tempo inteiro ele vem nos lembrar que a grande chave para a gente praticar a presença, que é onde a gente realmente consegue ter uma consciência mais expandida, é a gente frear os pensamentos, principalmente os pensamentos automáticos, e se observar meio que de fora, né? A gente praticar essa presença que silencia e observa, que é como se a gente não se envolvesse tanto com as loucuras do nosso ego, porque quando a gente está identificado com os nossos pensamentos apenas, com a nossa mente tagarela, a gente está desconectado da nossa real presença, a gente se desconecta do agora, tá? Então,
é interessante que ele diz que ele nos lembra aqui que os problemas da mente não podem ser solucionados no nível da mente. Não é ali combatendo esses pensamentos com soluções e criando, né, outros pensamentos, outras soluções que a gente vai resolver o nosso problema. A gente fica ali, nosso problema que eu digo assim, a gente fica consumido por preocupações, por esse estado de medo, que é o que a gente viu nas neurociências, né, com o Dr. Joe Dispenza, o que ele chamava o tempo inteiro de estado de sobrevivência. Então a gente fica naquele estado de medo, de preocupação, de ansiedade ou de simples frustração com o agora, tá? Ele vai falar também sobre isso. Muitas vezes a gente simplesmente resiste ao agora e fica projetando no futuro uma salvação, a esperança de que as coisas vão estar melhores. Mas a gente se prende demais ali. Claro que a gente pode e deve ter essa esperança. Mas a gente tem que se lembrar que a gente constrói esse futuro que a gente está buscando hoje, no agora. E é o que ele diz, se a gente ficar muito obcecado com esse futuro, projetando ali a salvação da nossa vida, a gente se desconecta do agora. E aí a gente não tem nem condição de criar esse futuro. Porque esse futuro é feito justamente da qualidade da nossa perspectiva, da nossa percepção, da nossa consciência, no fim das contas, hoje, né? Isso nos leva a escolhas, isso nos leva até mesmo em termos de física quântica, a gente sabe, né? A criarmos um campo eletromagnético que vai emitir aquilo e vai atrair mais daquilo que a gente estiver vibrando. Enfim, então ele diz que a gente fica, basicamente a maioria das pessoas fica num estado de inconsciência, totalmente rodando só nesses pensamentos automáticos baseados no medo, que é quando a gente está muito identificado com a mente, com as preocupações. Isso gera um falso sentido de eu interior, que é o que ele chama de ego, né? Que é um substituto do nosso verdadeiro eu interior que está enraizado no ser. Ele diz que é como Jesus falou, né? A gente fica como um ramo cortado da videira, quando a gente está desconectado do nosso verdadeiro ser e identificado com o ego, com a mente. Porque ele diz que o ego, ele tem necessidades intermináveis, ele está sempre criando ali problemas, ele está sempre se sentindo vulnerável, ameaçado, com medo, ele vive nesse estado de medo, de carência, de falta. Então, ele diz que o ego adora ficar criando mais argumentos para nos deixar nesse estado, tá? Ele está sempre buscando alguma coisa para fortalecer essa ilusão, né, de que estamos separados do todo. Essa ilusão que a gente acaba criando da gente mesmo. É uma visão muito limitada. E ele quer criar mais, ele quer pegar mais alguma coisa para juntar aos problemas que a gente já vem acumulando. Então, a gente acaba se reconhecendo, até criando uma identidade ali. A gente, sabe, se reconhece nesse ego que tá ali acostumado a sofrer ou com mágoas e ilusões, e a gente acaba resistindo um pouco a essa nova visão, essa nova perspectiva que ele traz, porque é como se inconscientemente a gente sentisse até uma perda de sentido de eu, de tão identificado que a gente tá. Vocês entenderam isso? Olha que coisa, isso gera uma resistência. A gente fica até assim, não, porque a gente está tão apegado a esse conceito de eu, que é o que o Dr. Joe, né, na física quântica chamava do antigo eu, que a gente até estranha alguma coisa nova, que você possa ficar em paz. Então, a gente fica ali muito identificado com a mente, com as emoções, né? E a gente acaba permitindo que a mente fique enredando a nossa vida. A gente fica preso ali nesse enredo, tá? Ele diz que a mente ela pode ser uma ferramenta maravilhosa, que é o que a gente está buscando fazer agora, redirecionar a nossa mente. Mas o mau funcionamento, ele acontece justamente quando a gente busca esse sentido, quando a gente fica muito identificado, a gente busca esse sentido de eu interior dentro dela e nos confundimos com quem nós somos realmente. A mente tem que funcionar para nós, mas em comando está a alma, está a presença, está o ser. E aí a mente, a gente vai direcionar como a gente quer que essa mente funcione. Porque, é claro, ele diz aqui, a gente tem coisas do mundo material, coisas de ordem prática, que a gente precisa realmente ter essa mente ali para agir de forma objetiva também,
A gente precisa escolher as ações, nos programarmos para alcançar as nossas metas. Não é que a gente vá negar isso, claro. Essa não é a proposta aqui. Mas a gente precisa entender que a gente não pode ficar identificado com essa mente e que principalmente ela funciona muito baseada nas percepções do ego. É sempre uma visão muito limitada, negativa, de medo, de falta. E só na presença do ser realmente a gente consegue se acalmar, sentir essa plenitude, sentir essa paz e sentir que tá tudo certo. Porque ele diz, né, gente, que a gente fica nessa preocupação infinita com o passado ou com o futuro e a gente nunca realmente respeita o momento presente. A gente acaba não permitindo que ele aconteça, porque a gente está ali ou sofrendo por alguma coisa do passado que a gente ficou apegado, ou ansioso por alguma coisa do futuro que a gente quer antecipar nas nossas projeções mentais, justamente para fugir do agora, porque é como se no agora a gente não achasse essa plenitude, por não estarmos de fato praticando a presença no agora. Porque se a gente estivesse de fato praticando essa presença, a gente não sentiria essa inquietude. A gente naturalmente sentiria essa aceitação. A gente sentiria essa paz. Tá? Mas ele nos lembra que a gente fica nessa compulsão entre o passado, que nos dá uma identidade, e o futuro, que contém uma promessa de salvação, de realização. A gente fica ali projetando essa ilusão, essa esperança de que lá a gente vai ser mais feliz quando acontecer aquilo, quando tal coisa chegar, quando tal coisa acontecer, quando a gente alcançar tal coisa. E não tem nada de errado em desejar os nossos sonhos, né? Colocar energia nos nossos sonhos, aliás, a gente precisa fazer isso. Mas a gente não pode deixar isso nos tirar da valorização do agora, tirar da presença, tirar da consciência no agora. Que é o que ele diz, a gente acaba ficando numa inconsciência, num estado de inconsciência. E rodando no automático aqui, tá? Aí ele nos lembra, né, que a vida é agora, que agora é o único ponto que pode nos conduzir para além dessas fronteiras limitadas da mente. E que não existe nada fora do agora. Que se a gente não captou ainda a essência disso que ele está dizendo, é porque a gente está tentando entender mentalmente. A mente não pode entender esse assunto. Só você pode. Olha isso. Então, vamos até fazer uma pausa aqui, respirem. Pratiquem a presença, se observem aí um pouquinho. E vamos nos lembrar disso. A gente só vai entender o que ele está dizendo, quer dizer, entender. Não é nem para se expressar direito, né? De tanto que a gente fica viciado nesses vícios de linguagem, né? O quanto que a gente consegue nem... É até difícil de explicar isso, porque é algo que a gente precisa simplesmente vivenciar. A gente precisa fazer pausas, respirar, silenciar. Tudo a ver, né? Nesse momento de Páscoa, a gente dá esse reset, nesse momento de renascimento, de reconexão com tudo que somos realmente. A gente se lembrar de tudo que somos e através da presença, através da vivência. É um convite mesmo, tá? Desacelera um pouquinho, esquece aí as preocupações, os problemas lá fora, por mais alguns instantes, mais alguns minutos. Vamos ficar aqui só lembrando, né? De quanto a gente tem que deixar ir esses pensamentos automáticos, esses pensamentos compulsivos e nos permitirmos vivenciar mais momentos de conexão, onde a gente pode sentir o nosso verdadeiro eu. E essa é a nossa verdadeira identidade. Ele diz que nada jamais aconteceu no passado, aconteceu no agora. Nada jamais irá acontecer no futuro. Vai ser o agora quando chegar o futuro.
Então, na verdade, o passado e o futuro não têm realidade própria, são ilusões da nossa mente, que tem muito a ver também como a gente interpreta tanto o que nos aconteceu, como a gente imagina que vai ser quando a gente vivenciar lá aquele futuro. Mas são projeções da nossa mente, né? Na verdade, é como a lua, que não tem luz própria e apenas reflete a luz do sol. O passado e o futuro são apenas um reflexo pálido da luz, do poder e da realidade do eterno presente. Então, a gente não pode, ele nos lembra aqui que a gente não pode compreender a essência dessas afirmações pela mente, tá? É até desafiador fazer uma live sobre esse assunto, porque não é tanto uma coisa pra gente racionalizar, pra gente entender só pelo nível racional. A gente precisa realmente se inspirar por isso para redirecionar os nossos pensamentos, mas se permitir esses convites de pausa, realmente, que ele até sugere aqui no livro, né? Eu já mostrei para vocês na outra, ó. Ele tem esse símbolozinho aqui, que é um símbolozinho do infinito, né? Inclusive. Que é um convite para fazer pequenas pausas, porque dali a gente vai poder desviar um pouco o foco da mente para o ser, do tempo, essa coisa do passado, do futuro, para a presença. E de repente, tudo parece vivo. Se você realmente sente a sua presença no agora, você irradia, você sente ali irradiar energia que emana do ser. É a chave para a dimensão espiritual. Essa mudança na consciência do tempo, trazendo a consciência para o aqui e agora, né, para o momento presente, ele traz essa consciência no momento presente, traz uma presença consciente, intensa, serena, mas ao mesmo tempo alerta. Porque a gente vai se dar conta que essa é a grande chave para a dimensão espiritual, né? É o que ele falou, que até tem passagens do Evangelho que nos lembra dessa mensagem, né? Não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Olha que lindo isso, né, gente? Ou, ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Ou seja a gente lá se preocupando com o futuro, seja com o passado, a gente não fica apto para o reino de Deus nesse sentido, né, simbólico de entrarmos nessa dimensão espiritual, de aproveitarmos tudo que somos e todo presente do momento presente, de nos deliciarmos com a presença única do nosso ser. Isso tem uma profundidade muito grande, né? E é o que ele diz, esses ensinamentos foram formulados para serem vividos e dessa forma eles vão provocar uma transformação profunda interior. Então a gente tem que fazer umas pausas aqui para absorver. Ele diz que toda a essência do Zen, né, da filosofia Zen, consiste nisso, em caminhar sobre a consciência do agora, estar absolutamente tão presente que a gente vai se dar conta que nenhum problema, nenhum sofrimento, nada que não seja quem somos em essência pode permanecer no agora, pode permanecer em nós. Porque na ausência do tempo é onde todos os nossos problemas se dissolvem. O sofrimento, ele precisa do tempo, ele precisa da preocupação, da ansiedade do futuro ou do apego, a frustração com algo do passado. Ele não sobrevive ao agora. E aí ele vem nos lembrar, né, de nos perguntarmos o que está faltando nesse exato momento. É uma historinha lá, né, Zen? Mas enfim, a proposta é essa, é a gente ver que essa é uma pergunta poderosa, porque ela não requer uma resposta no plano da mente. Ela é formulada para conduzir uma atenção profunda para o agora. O que está faltando nesse exato momento? E aí, se você praticar a presença, você vai ver que nada te falta.
que você é pleno, que você pode escolher se sentir pleno no agora. E como ele disse aqui, né? Entregar o amanhã, a confiança de que ele vai saber se tornar o amanhã, as coisas vão ter um desenrolar natural, um desenrolar inteligente. Ele nos lembra, né, que as frases de um outro mestre espiritual também chamado Eckhart, que ele fala: o que impede a luz de nos alcançar é o tempo. Não há maior obstáculo para Deus do que o tempo. Então que nós precisamos nos dar conta que nós só podemos nos conhecer diretamente na presença do ser. Que fora isso é a nossa mente trazendo rótulos, trazendo julgamentos, fatos e opiniões sobre nós mesmos e sobre tudo à nossa volta. Então a gente não conhece realmente as pessoas se a gente fica preso só no nível mental. São rótulos, são julgamentos. Não tem aquela coisa da gente sentir realmente quando a gente está com alguém. Às vezes você nem está trocando no nível verbal, mas você consegue sentir, às vezes, né? Não é sempre que acontece esse tipo de conexão. Mas pode perceber que são momentos ali onde você, às vezes, consegue se conectar com pessoas sem trocar uma palavra, né? Praticando a presença, com um olhar, com atenção no agora, né? Presença plena. Como isso é profundo, né, gente? Quem já vivenciou isso, esse tipo de troca? Sejam bem-vindos, quem entrou depois, tá? Eu já vou ler o que vocês estão falando, tá? A Márcia... Aliás, deixa eu já ler aqui rapidinho. A Márcia falou: como nos manter conectados quando as situações do mundo são tão desafiadoras? Exatamente. Aí logo depois ela falou: acredito que tu já respondeu minha pergunta. Que ela é lá do sul, né? Aí ela fala assim, bonitinho. Oi, Márcia querida. Então, já respondi mesmo? Quer dizer, ele respondeu? Porque é isso, ele diz que se a gente não está realmente no agora, é que a gente fica colocando a nossa atenção nesses problemas, nessas pré-ocupações. Porque são sempre ansiedades com o futuro, onde a gente acha que lá vai estar tudo melhor, ou apegos, frustrações pelas coisas que não aconteceram exatamente como a gente gostaria, ou que a gente está ali querendo, buscando reviver, ou que ficou traumatizado e está recriando aquilo, ou mesmo que não tenha ficado exatamente traumatizado, né? A gente já viu também pelas neurociências e tal, nos estudos com o Dr. Joe, o quanto a gente fica preso a padrões. São antigas sinapses, antigas conexões neurais que muitas vezes nem fazem mais sentido. Mas a gente fica preso ali. Isso tudo é no nível mental. No nível mental, a gente sempre vai se ver em perspectivas limitadas, porque quem está trazendo a interpretação do que está acontecendo, seja as ansiedades e projeções, seja os apegos e frustrações, é o ego. Porque a presença que a gente pode realmente sentir do nosso ser, né, do nosso eu maior, no agora, nos desconecta de tudo isso. Que você vê que nesse momento, respira. Nada te falta, tá tudo no devido lugar, agora. Você confia, você consegue sentir uma plenitude. É o que ele diz, gente, tem que praticar um pouquinho o silêncio ali. Porque não é uma coisa que dá pra passar assim, só racionalmente. Senão você acha que é até superficial. Realmente é um convite para praticar isso. Para perceber que, claro, ele vai explicar aqui, tá? Peraí, daqui a pouco eu vou explicar isso melhor. Tem momentos que a gente vai usar a nossa mente, a gente vai ter que usar para lidar com questões pragmáticas. Mas a gente não pode se confundir, tá? Peraí que eu vou chegar lá. Deixa eu só ver aqui se tem alguma outra coisa que vocês falaram.
A Thaís comentou que esse livro é muito complementar ao Como Se Tornar Sobrenatural. Exatamente, é o que eu digo, né? Porque lá a gente vê tudo isso numa linguagem mais científica e é legal ver que a gente pode hoje embasar muitas dessas coisas por esse olhar, seja da física quântica, seja das neurociências, mas que, na verdade, ó, espiritualmente aqui a gente também pode ter uma outra percepção. É muito legal, né, também. Enfim, depois eu vejo aí se tiver mais algum comentário, né? Tá, porque senão eu disperso, porque, gente, isso é muito complexo, isso é muito profundo, até porque não é uma coisa assim tão... Exatamente, lá no Dr. Joe, quando a gente está estudando uma coisa mais de neurociência, a gente pode explicar mais racionalmente, né? Aqui é uma coisa difícil de passar, eu espero que eu esteja passando para vocês. Mas é para instigar vocês a depois fazerem pausas. Pode fazer um pouquinho, não sei como é que tá o contexto aí de vocês nesse momento, né? Mas quem puder já vai fazendo uma pausa e sentindo, respira, tá? Pega um cheirinho, né? Lembra nos Quintas Zens que a gente fazia, né? Nas lives do Quinta Zen, tinha sempre um cheirinho ali que eu colocava. Coloca um cheirinho, faz um ambiente. Quando vier para essas lives, tenta, né? Se não der, tem gente que tá lá com gente ali no fundo, ou que botou um fone, tá ali discretamente. Cada um tá ouvindo ou vai ouvir depois salvo, né? Tem gente que ouve no metrô, ouve no... Enfim, cada um tá num contexto aqui. Então, nem sempre é um contexto ideal para esse tipo de vivência. Mas, quando vocês puderem, e se puder, se tiver um cheirinho, fica mais uma ferramenta para aprofundar isso. Mas mesmo sem cheirinho, só respira, tá? Respira, porque o cheirinho ajuda muito, né, gente? É uma ferramenta maravilhosa. Porque já coloca a gente num outro estado vibracional, sabe? Os aromas, né? Eles são terapêuticos exatamente por isso. Eles já vão direto para o nosso sistema nervoso. Então, lavanda, para dar aquela acalmada, sabe? Dar aquela pacificada. Mas enfim, como vocês já sabem, o Jean tá lá falando saudade dos Quintas Zen. Pois é, Jean, eu também. Mas eu não posso, às vezes eu até penso em voltar, mas eu tô comprometida primeiro com esse meu projeto do curso online. Num outro momento, né? O Quinta Zen deve voltar. Mas enfim, eu pensei nisso, de também fazer aqui um pouco meditativo, sabe? Pode ter até live que eu posso fazer um convitezinho no final aqui. Daqui a pouco tem um momento que ele já faz uma pausa aqui, que é quase uma meditação. É um momento mindfulness, né? Que a gente chama, que é essa atenção plena no presente. Então, daqui a pouco eu vou chegar lá nessa parte. Então, já vai ser tipo um convite para fazer essa pausa aqui juntos. Mas pode ter live que eu posso trazer mais pro finzinho, né? Mas, de qualquer forma, esse tipo de live aqui é meio que uma meditação ativa. É para você estar num estado ali de vivência, sabe? Mais profunda, realmente, tá? Então, peraí, gente, me perdi um pouco. Por isso que eu prefiro falar com vocês um pouco depois, tá? Mas vai anotando aí, vai anotando, porque o pensamento vem na hora que eu tô comentando aqui, depois eu leio, tá? Mas é o que ele diz aqui, é um tipo diferente de conhecimento, né? Mas através dessa busca por praticar o momento, por nos libertarmos do tempo, por alguns momentos, né? A gente vai tentar se libertar dessa ansiedade, dessa compulsão ali com o futuro ou com o passado e buscar realmente estar no aqui e agora. Esse é um conhecimento que vai trazer esse aspecto sagrado, né? Esse sentido de um amor, uma reverência profunda por tudo que é, por esses mistérios da vida. Então, ele diz que quando a mente domina todos os aspectos da nossa vida, que é o problema, né? Então, é o que eu disse aqui, a gente vai ter momentos que a gente vai precisar ter uma visão mais pragmática e tal, mas o problema é a gente se confundir com isso, é a gente deixar a nossa mente estar dominando todo o nosso ser, a gente fica achando que a gente é esses pensamentos, essas ansiedades, esses velhos padrões, né, que muitas vezes a gente fica repetindo. E que isso é uma negação, uma resistência ao momento presente, tá? Que a presença observadora, que é o que ele sugere aqui que a gente faça, essa presença observadora, não pertence à mente. E aí a gente deixa de estar aprisionado quando a gente se observa,
né? Meio que de fora, vamos dizer, a gente se destaca ali dos nossos sentimentos e a gente se observa, a gente pratica o maior grau de presença que surge automaticamente nas nossas vidas, sabe? Em todas as coisas que a gente for fazer depois, porque tudo que a gente for fazer vai vir imbuído com essa energia de quem está praticando a conexão com o seu eu profundo, o seu eu verdadeiro. Então você vai acabar levando isso depois para as outras coisas que você tem que fazer, que é muito o fazer versus o ser, né? Quando você pratica bastante momentos de presença, de conexão com o ser, você leva esse ser para o seu fazer. Esse é o intuito. Mas ele diz para quando a gente estiver ali nessa presença observadora, né? Para a gente perceber com frequência o quanto que a nossa atenção está sempre no passado ou no futuro, tá? Pra gente ir percebendo. Só de você perceber, você já está mais presente. Tipo, tava lá totalmente obcecada ali numa ansiedade ou num apego, no medo, né? Numa ansiedade, enfim. Esses pensamentos, esses sentimentos que vêm, essas emoções que vêm quando a gente não está no agora. Se você está sentindo essa angústia é porque você não está no agora. É impossível sentir essas angústias, essas ansiedades se a gente está realmente conectado com o nosso ser na presença do agora. Essa é a grande promessa, né? De plenitude. Esse é o grande salto quântico. Buscar mais e mais estados nessa consciência, nessa presença toda. Que aí a gente vai emanar isso para o nosso campo eletromagnético. E aí, de fato, a gente vai atrair mais e mais disso. Desse estado de plenitude. Coisas que vão nos trazer mais e mais confirmações desse estado. De gratidão, de completude. E ele diz, quando a gente vai praticando, né, buscando essa presença observadora, não julgue nem analise o que você observa. Só presta atenção ao pensamento que vem, que muitas vezes fica te aprisionando. Sinta as emoções que vêm. Observa a reação. E não veja nada como um problema pessoal. E aí, sim, você vai sentir esse algo muito mais poderoso do que todas essas coisas que você vai estar observando, que é a sua presença serena e observadora, por trás do conteúdo da sua mente. Esse observador silencioso. Ele diz que sim, quando a gente vive situações de grande carga emocional, a gente precisa mais ainda praticar essa presença. Essa presença ela tem que ser mais intensa ainda. Justamente quando a gente acha que as coisas vão mal, entre aspas, né? Dentro da nossa perspectiva limitada. Mas é justamente quando a gente tende a ficar mais inconsciente, mais tomado por essas emoções, por esses pensamentos negativos e tal, né? Esse medo. E aí a gente fica, sabe, preso nessa reação padronizada, né? Que é o nosso modo atual, habitual de sobrevivência. A gente fica repetindo aquele tipo de reação que a gente se acostumou. E isso não somos nós, na nossa verdadeira essência, é o nosso ego, tá? Ele diz que quanto mais a gente se identifica com a mente, mais a gente está dando energia para ela. E quando a gente observa a nossa mente, a gente retira dela a energia, tá? O Rogério falou ali, perfeito, postura de observador, de não julgamento. O Jean falou, sim, gostei bastante, até a pausa que o livro nos pede, exatamente, é isso, né? Então, gente, por isso que eu tô assim mais reflexiva, tá? Para dar um tempinho aí de vocês irem absorvendo isso. Quando a gente observa a mente, a dimensão do infinito se revela para nós. Olha que lindo, né? Isso não prejudica a nossa capacidade de usar a nossa mente naquelas situações onde a gente realmente precisa, né, agir de forma prática. Mas quando a gente for usar a nossa mente de verdade, ela vai estar mais alerta, mais focalizada. A gente vai conseguir aumentar a nossa capacidade de usar a nossa mente, quanto mais presente a gente está, né? Como eu já tinha dito. E aí ele diz, né, gente, que justamente a gente precisa abandonar isso que ele chama de tempo psicológico, que é esse tempo aí identificado com o passado ou com o futuro, tá? Essa identificação com o passado ou projeção contínua
compulsiva no futuro. Não é só uma coisinha ali que você tem que pensar porque você quer energizar suas metas, seus sonhos, seus desejos e depois soltar, senão dá inclusive efeito zenão, né? Mas assim, é a gente não ficar preso totalmente ao tempo psicológico, né? Que é essa identificação. Então, assim, a gente vai ter que... A gente tem o tempo do relógio, então a gente tem um tempo aqui para fazer a live, a gente tem um tempo aqui para cumprir um certo dever, um certo compromisso, né? Mas a gente vai usar isso, né, no âmbito da nossa vida prática, sem se identificar tanto e se observando para a gente não ser levado por isso. E isso se tornar, ao invés do tempo do relógio, que a gente acaba tendo que cumprir aqui nesse nível material, né, que estamos, nessa dimensão humana, mas então a gente vai cumprir o tempo do relógio, mas sem absorver esse tempo do relógio, que é quando vira o tempo psicológico, tá? Que é justamente um falso sentido de identidade que ele traz, porque a gente fica aprisionado nessas emoções e perspectivas limitadas do ego, que, como eu já disse aqui, ele nos lembra o tempo inteiro, fica ali vibrando no medo, na falta, tá? Ele não confia no fluxo inteligente da vida, o ego. É só na presença do ser que a gente confia, que a gente sabe que nada nos falta, que o nosso melhor está vindo para nós, que tudo que é nosso está vindo para nós. E que se ainda não chegou é porque ainda não é o momento, mas que é um desenrolar natural, você confia. Assim como você confia quando você planta ali uma semente direitinho, numa terra fértil. Gente, precisa ser essa terra fértil para deixar, né, o desenrolar ali dessa árvore, né, natural, inteligente, deixar essa árvore desabrochar naturalmente. E aí ele diz que se a gente fica muito preso no passado, carregando fardos do passado, dificuldade de perdoar e tudo mais, a gente vai levando isso, como a gente sabe até pela física quântica, né, no nosso campo eletromagnético, isso vai nos consumindo, a gente fica preso a esse tempo psicológico, que é essa identificação com essas situações, com essas pessoas, e isso consome muito do nosso tempo até, né? Então a gente precisa saber onde a gente quer chegar, mas a gente precisa respeitar e dar atenção total a cada passo que nós estamos tomando nesse momento, tá? A gente não pode ficar insistindo demais lá no futuro, num objetivo em busca de felicidade, em busca de um sentido mais completo do eu interior, deixando de respeitar o agora, deixando de valorizar o agora. Então a gente não pode se perder ali nessas metas do futuro, senão a gente reduz o agora a um mero degrau para o futuro, tá? É o que ele diz, isso perde o valor, a gente não valoriza, a gente não saboreia, a gente não aprecia mais a vida agora. Se a gente fica ali muito consumido por esses anseios do futuro, tá? Olha que lindo isso, eu vou até ler aqui. A nossa jornada, quando a gente se deixa, né, consumir por esse tempo aí do relógio, que é ficar focado ali demais nas coisas do futuro e tal, a nossa jornada vou ler de novo, peraí. A nossa jornada deixa de ser uma aventura e passa a ser encarada como uma necessidade obsessiva de chegar lá, de possuir, de conseguir, de alcançar tal coisa. E aí nós não somos capazes de ver nem de sentir as flores pelo caminho. E nem de perceber a beleza e o milagre da vida que se revela em tudo ao redor, como acontece quando nós estamos presentes no agora. É só no agora que a gente consegue saborear tudo isso, né? Valorizar a jornada. No livro, O Inimigo é o Ego, traz esse mesmo conceito. Estar presente, focado e com bom sentimento potencializa o nosso bem-estar. É o que o Rogério disse, exatamente, Rogério. É isso. Vivi Vargas disse, Kel, como posso começar a fazer a meditação do silêncio? Calma, deixa essa pergunta aí para daqui a pouco, tá? Então, gente, olha aqui. A gente tem que se lembrar disso, né? Que esse tempo aí do passado ou do futuro é sempre uma ilusão.
em que a vida não é este momento. Se não é esse momento, é uma ilusão, tá? As pessoas vivem nessa doença mental, presas a esse futuro, esse passado, presas em crenças rígidas demais sobre o que elas acham que é o melhor, né? E aí a gente se perde, muitas vezes, nessas projeções mentais e deixa de saborear cada momento, tá? E aí ele vem questionar de que forma esse padrão mental opera em sua vida. Peraí, deixa eu só anotar uma coisa aqui. De que forma esse padrão mental opera em sua vida? Você está sempre tentando chegar a algum outro lugar além daquele onde você está? A maior parte do que você faz é apenas um meio para alcançar um determinado fim? A satisfação está sempre em outro lugar ou restrita a breves prazeres como sexo, comida, bebida, drogas, ou relacionada a uma emoção ou excitação? Então, quer dizer, não é uma satisfação plena, é uma satisfação ali em breves prazeres? Você está sempre pensando em vir a ser, adquirir tal coisa, alcançar tal coisa? Ou, em vez disso, está à caça de novas emoções e prazeres? Tudo que te tira do agora, né? Te tira da presença, da plenitude no agora. Você acha que quanto mais bens adquirir, uma pessoa se sentirá melhor ou psicologicamente completa? Você está à espera de um homem ou de uma mulher que dê um sentido à sua vida? Quem também não consegue ficar bem sozinho, tá sempre achando que quando encontrar tal pessoa, aí sim vai se sentir pleno, aí sim vai se sentir feliz. Então, esse é um estado normal de consciência, né? Porque a gente vive nessa insanidade do tempo psicológico, onde todo o poder, todo o infinito potencial criativo do agora fica encoberto por esse tempo psicológico que nos prende ao passado ou ao futuro. Há velhos padrões de pensamento, de emoções, de comportamentos, como a gente viu no Como Se Tornar Sobrenatural, o nosso antigo eu, a gente fica preso ali, aquelas velhas maneiras de reagir, de se comportar, de pensar, de sentir, tá? A gente fica meio que repetindo um roteiro na nossa mente que a gente está identificado. É o antigo eu, gente. Igualzinho que o Dr. Joe nos falava, né? E esse roteiro, ele nos aprisiona e ele é distorcido. Ele é encoberto. Todo esse poder do agora não pode chegar, né, pra gente quando a gente está preso nesse roteiro. Ele distorce a nossa percepção, a nossa vivência. E aí a gente fica fugindo do presente com essa obsessão pelo futuro, tá? Fugindo de um presente que a gente acha que está insatisfatório, né? E projetando essa obsessão pelo futuro. Então, por isso que ele diz que a negatividade, o sofrimento tem raízes no tempo. Ou seja, nessa obsessão por estar sempre no passado ou no futuro. Ele diz que se a gente não se conscientizar disso agora, porque é agora que a gente vai mudar o nosso futuro, porque ele diz que se a gente não fizer isso agora, né, a gente vai ficar repetindo o nosso passado. O futuro acaba sendo uma réplica do passado. Tudo que a gente viu também no Como Se Tornar Sobrenatural, né? Que se a gente não acessar esse poder do agora, a gente não vai ver realmente uma transformação real, tá? Porque essa transformação real na vida das pessoas, ela é rara. Ela depende da possibilidade de estarmos presentes, para estarmos mais conscientes, fazermos escolhas mais conscientes, monitorarmos as nossas emoções justamente baseados nessa perspectiva mais ampla. Por isso que a gente tem que se observar, respira, se observa de fora, tá? Porque o que dá forma ao futuro é a qualidade da nossa percepção do momento presente. O futuro só pode ser vivenciado como presente, né? Lá no futuro, a gente vai estar no presente. E aí, se a gente não tá bem aqui no presente, a gente nunca vai estar bem. A gente vai achar que a gente vai estar bem, mas a gente não vai estar realmente bem. É o que ele diz, olha, ele dá um exemplo. Você pode ganhar 10 milhões de reais, mas esse tipo de mudança é apenas superficial. Vamos simplesmente continuar a representar os mesmos padrões condicionados
Só que em ambientes mais luxuosos. Mas aquele medo, você vai continuar carregando aquela insegurança, aquele sei lá o que. Inclusive a gente conhece, né? Você vê aí pessoas que têm muito dinheiro e que continuam presas ali num padrão de escassez, um medo de perder, uma insegurança, né? Tem gente que às vezes tem muito menos e, nossa, é super próspero. São pessoas mais generosas, confiam, não se sentem assim na escassez, né? Você pode perceber, não é ligado ao bem material. É muito um estado de ser. É muito um estado de ser, né? Tanto que a gente vê que tanta gente com tanto dinheiro se mata ou se afunda nas drogas, enfim, sente um enorme vazio, uma enorme solidão. Então, a gente já sabe, né, disso, que não é ali que está... Não estamos dizendo que o dinheiro não facilita muitas coisas, que não é bem-vindo, claro que é. Queremos sempre ser prósperos e tal, mas assim, isso dá uma liberdade muito grande, mas o grande lance não é a gente não querer ter as coisas do mundo, né? É a gente não se identificar em excesso com elas, não se identificar com elas. Na verdade, em excesso não, né? A gente não projetar a nossa felicidade só quando tivermos, só quando alcançarmos essas coisas, não nos confundirmos, não acharmos que a nossa identidade é isso. Nós não somos o que nós temos, o que nós alcançamos. Nós somos o que nós somos agora. Nós já somos completos. A gente não vai ser completo só quando a gente estiver lá em tal situação que a nossa mente, guiada pelo ego, projeta, que aí sim a gente vai estar ótimo, aí sim a gente vai se sentir super bem. Esse é o grande lance, né, gente? Eu sei que eu tô até repetitiva aqui, porque eu tô elaborando junto de vocês, porque, como eu disse, é complexo para passar isso também, né? Porque é uma diferença sutil, é só uma mudança de percepção, tá? Mas é justamente essa qualidade de uma nova percepção, de uma nova consciência, uma nova autoimagem, né? Inclusive, recuperando aqui das neurociências, né? O que a gente viu do novo eu, esse nosso grau de presença é o único lugar onde pode ocorrer uma mudança verdadeira e onde o passado pode se dissolver. Então, ele diz que, por exemplo, se você, né, você acha assim, pensa aí num problema, e se milagrosamente isso fosse solucionado, né, mas sem que você se tornasse mais presente, mais consciente, daqui a pouco você já ia estar se vendo com outro conjunto de problemas. Você já ia estar criando outros sofrimentos semelhantes ali, você ia buscar outras causas, ia ser meio que como uma sombra que nos segue onde quer que a gente vá. Se a gente não entende que o único problema é a própria mente limitada por esses conceitos de tempo. Esse tempo psicológico, quando a gente se identifica com essa mente que está guiada pelo passado, pelo futuro. Aí, é o que eu até falei lá nos stories, né? Não posso acreditar, uma pessoa fala, né, pra ele. Não posso acreditar que algum dia eu venha alcançar um ponto onde eu esteja completamente livre de problemas. E ele fala, você tem razão, você nunca poderá alcançar esse ponto, porque você está nesse ponto agora. Não é lá nesse futuro que a gente vai estar no momento completamente livre de problemas. Respira. É agora. Enter. O Jean tá lá. Falou, estou aqui dando enter. Isso, enter. Oi, Crisinha. Cris Cesare, que bom que você entrou. Carol. Tudo bom, Carol? Vou terminar a live e vou te mandar mensagem, tá? Pra você e pro André de Santana, que eu estou devendo essa mensagem. Enfim, o Jean tá lá falando sim. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Várias pessoas queridas. Sejam todos muito bem-vindos. Oi, Elaine. Conseguiu entrar? Tudo bom, meu amor? Sejam bem-vindos quem entrou aí depois, tá, gente? A live vai ficar salva, como sempre. Patizinha! Conseguiu entrar ao vivo, que coisa boa! Receba energia, amiga! Pati, de Paula Pinhel, sempre nos acompanha, mas hoje ela conseguiu entrar aqui online. Laisa, conseguiu entrar ao vivo. Laisa também, minha amiga querida. Beijos! Quanta gente querida! Muito bom ver vocês, pessoal. Feliz Páscoa! Coisa boa! Bom, deixa eu concluir aqui, gente, que a gente já tá no finzinho aqui da live, tá? Depois quem entrou aí por agora pode ver, depois salvo, tá? Olha só, gente, aí ele fala que a gente precisa descobrir a vida por baixo da situação de vida, descobrir a vida.
por baixo da situação de vida, que é um aspecto ali da vida, é um momento, é uma situação que a gente está às vezes vivendo, uma fase, tá? Porque tem gente que fala, mas eu não vejo como ser livre agora, eu estou extremamente infeliz com a minha vida nesse momento. Eu estaria me iludindo se eu estivesse me convencendo de que tá tudo bem e tal. Presente é triste, é nada libertador. O que me faz prosseguir é justamente a esperança de um futuro melhor. Quanta gente não se identifica com isso aí? Ah, oi, Paty, falou que tá lá com a Sossô, que legal. Beijo pra vocês, amei. Então, gente, olha só, a gente precisa diferenciar isso, tá? Ele fala que a grande chave é a gente... Ele fala que quando você se identifica com a sua situação de vida, que é o que você está vivenciando, né, por conta de estar identificado sempre com uma preocupação no futuro ou um apego ao passado, você não está realmente praticando a presença no agora. Você pensa que a sua atenção está no momento presente, porque na verdade você está completamente envolvido pelo tempo, tá? Ou pelo passado ou pelo futuro, como ele disse. Porque você não pode estar infeliz e completamente presente no agora ao mesmo tempo. Não existe essa hipótese. Por isso que ela diz aqui, né? A pessoa diz, eu estaria me iludindo se eu achasse que tudo tá bem, porque o presente é triste. Tá horrível isso aqui, eu tô justamente com a esperança no futuro. E isso é o que ele diz. Então essa pessoa não praticou a presença no agora. Entendeu? Obrigada, Márcio, querido. Tá desejando Feliz Páscoa para mim e para vocês todos, para todos nós. Já falamos sobre isso, né? Para quem entrou depois, da gente se buscar realmente essa conexão com o verdadeiro significado da Páscoa, que é o renascimento, a fertilidade, né? Dos nossos projetos, mas também dessa presença, dessa plenitude já aqui no agora. Como o nosso livro maravilhoso vem nos lembrar, né? Ai, muito bom esse livro, gente. Porque senão a gente fica preso ali nessa disfunção básica da mente. Ele diz que essa é a grande disfunção da humanidade. Ficar preso no passado ou no futuro, tá? Que se a gente está infeliz no agora é porque a gente não está praticando a presença. Porque na presença a gente aceita, a gente respeita esse momento. Ele diz que a esperança... ela nos mantém focalizados no futuro, mas a gente fica apegado àquilo e a gente perde o foco no agora, tá? A gente fica negando o agora e a gente não se conecta com a real felicidade, a gente fica preso a um estado de infelicidade, a gente fica delegando a nossa felicidade para o futuro, ao invés de buscar senti-la agora, que a chave é praticando a presença. Respirem aí. E pratiquem a presença sem resistir a nada que está te acontecendo, sem resistir a nada que a nada que já aconteceu no passado. Apenas aceite o seu momento agora. Respire e silencie por um momentinho aí. Sinta toda a plenitude que pode vir desse reconhecimento do seu verdadeiro ser agora. Olha como é libertador não precisar estar alcançando tal coisa, adquirindo tal coisa, estar já vivenciando tal coisa que você quer, você deseja, tudo bem, vai ter um momento para isso. Assim como a gente tem um momento para resolver coisas práticas, coisas que nos conectam ao tempo do relógio, como ele diz, mas a gente vai fazer isso sem se deixar dominar pelo tempo psicológico, ou seja, sem se dominar emocionalmente com essas situações, tá? De preocupações com o futuro, apegos ao passado. A gente vai lembrar que isso são ilusões. A gente vai resolver ali as coisas que precisam de um tempo, né? A gente vai se conectar a esse tempo do relógio, mas mantendo a presença em tudo que a gente fizer, levando essa plenitude. E ele diz, esqueça a situação da sua vida por um instante e preste atenção à sua vida. Captou? Obrigada, Rogério. Ele tá lá falando, parabéns pela live e obrigada por tanto conteúdo. Você explica muito bem. Feliz Páscoa. Que bom, Rogério. Obrigada, porque é complexo, né?
isso aqui, porque é o que eu tô falando, gente. Eu tô tentando trazer alguns pontos aqui, estamos aqui meio que nos lembrando disso tudo, mas cada um tem que fazer o seu momentinho, tá? E aí ele diz que a gente precisa criar algum espaço para encontrar essa vida sob a situação da vida. Então tem a situação da vida, mas tem a vida, né? Aí, ó, agora tem a ver com que a Vivi estava me perguntando como praticar a meditação do silêncio. Vamos já fazer um pouquinho, um momentinho de mindfulness agora, tá? Fechem os olhos e respira. Traz a sua atenção só para o ar que entra e o ar que sai. Apenas sentindo como você está agora, praticando a presença nesse momento tão precioso que é o agora. Se permitindo ser tudo que você já é. Se lembrando que você já é completo, completa agora. Mesmo antes de alcançar, de adquirir todas aquelas coisas que você sonha. Ou mesmo estando triste por algumas situações do passado, deixe ir tudo isso e apenas pratique a observação do agora. Vamos silenciar aqui alguns momentos, só uns instantezinhos, uns segundozinhos. Buscando sentir essa completude. Se dando conta que você já é perfeito, já é completo, já é bem-sucedido, já é você. Você simplesmente é você. Simplesmente sentindo toda a sua vida por trás da situação de vida. E agora pode abrir os olhos e ainda num momentinho, tá, de pausa, agora sim é o momento mindfulness para a gente utilizar os nossos sentidos plenamente. Esteja onde você estiver, olhe em volta, observa. Apenas olhe, sem interpretar, apenas olhe. Veja as luzes, as formas, as cores, apenas olhe. As texturas. Esteja consciente da presença silenciosa de cada objeto. Porque animal, né, planta, a gente até já consegue ter essa conexão, mas de cada objeto. Esteja consciente da presença silenciosa de todos eles. Esteja consciente do espaço que permite cada coisa existir. Ouça os sons, não os julgue. Ouça o silêncio por trás dos sons. Ouça o silêncio por trás dos sons. Toque alguma coisa agora, qualquer coisa. Sinta e reconheça o ser dentro dela. E observe o ritmo da sua respiração. Sinta o ar fluindo para dentro e para fora. Sinta a energia vital dentro do seu corpo. Permita que as coisas aconteçam no interior e no exterior. Deixe que todas as coisas sejam. Mova-se profundamente para dentro do agora. Se liberte dessa mente doentia que suga sua energia vital, do mesmo modo que lentamente ela está envenenando e destruindo a Terra. Você está acordando do sonho do tempo e entrando no presente. Sentiram, gente, esse momentinho de pausa? Como é bom, né? Já vou terminar, peraí, gente. Queria só falar sobre isso, não vai dar para ler tudo, tá? Eu li alguns pedacinhos aqui, tinha outros que eu também queria trazer para vocês, algumas reflexões, mas eu vou só relembrar isso que ele falou, né? Da nossa responsabilidade em tomar essa decisão que é simples e profunda, é simples e é radical.
de limparmos a nossa psicosfera, porque cada pensamento que a gente tem e que gera uma emoção reverbera no nosso campo para os outros campos, das outras pessoas, do espaço onde nós estamos e para toda a humanidade. Então a gente tem uma responsabilidade, porque a gente pode estar contaminando o nosso lindo planeta, ou a gente pode estar elevando a vibração, né, com o nosso próprio espaço interior. Então, a gente precisa entender que a gente contribui com a psique humana coletiva, tá? Com a negatividade da criação dos problemas ou emitindo essa paz que a gente está construindo a cada momento que a gente pratica essa conexão com o nosso eu. Cada momento que a gente pratica essa observação, essa consciência e emite essa luz, essa paz que vem dessa conexão, desses pequenos momentos de pausa, tá? E quando a gente fica cheio ali dos problemas e ruminando os problemas e tal, não há espaço para nada novo entrar, nem mesmo a solução, nem mesmo aquele olhar mais criativo, né? Aquele insight. Então a gente precisa criar esse espaço interno para se conectar, né? Para acordar dessas ilusões aí do tempo, tá? E aí a pessoa pergunta, né, só para fechar, e quando a gente está cheio de problema e tal, os problemas estão lá me esperando, né? Eu não consigo me sentir leve, porque eu ainda não resolvi os meus problemas. E aí ele fala, se você estivesse no paraíso, sua mente não demoraria a encontrar algum problema. Então não se trata de solucionar os problemas para estar em paz. Porque é verdade, até no paraíso, é como eu falei ali, a pessoa ganhou 10 milhões de reais, daqui a pouco ela está inventando algum problema. Aquele sofrimento vai voltar de alguma outra maneira, né? Então trata-se de perceber que no agora não existem problemas. Apenas situações com que temos de lidar ou deixar de lado e aceitar. Tá? Até que se transformem, naturalmente. Tem coisas que a gente só pode aceitar e tem coisas que a gente pode negociar e agir de alguma maneira. Mas os problemas não conseguem sobreviver na atualidade do agora, tá? Então focalize sua atenção no agora e você vai ver que não existem problemas. Que se você estiver totalmente presente, isso se dissolve. E é dali que vai vir soluções mágicas até, dessa aceitação, desse abraçar a vida no agora, tá? Senão a gente fica tão sobrecarregado por essa situação de vida, que são os que a gente está chamando aqui de problemas, que a gente perde o sentido da vida, a gente perde o sentido de ser, né? A gente perde essa conexão com o nosso verdadeiro ser. Então, a gente precisa levar esse tipo de decisão de sempre estar buscando a presença do ser, trazendo essa qualidade na percepção para o nosso agora. E aí até mesmo o nosso olhar para os nossos ditos problemas vão vir imbuídos de uma luz, de uma clareza maior, de uma alegria do ser, porque quando a gente está realmente no agora, a gente sente uma alegria, uma naturalidade, uma leveza. E aí a gente vai conseguir entender a diferença do como a gente faz as coisas, como a gente resolve, do que a gente faz, como a gente age, vai determinar as nossas ações também. A gente vai levar esse respeito pelo momento presente, vai se reverberar na nossa vida, nas nossas ações. A vida vai começar a fluir, né, melhor também. E tudo que fizermos vai vir com esse sentido maior de qualidade, de cuidado, de amor. Tá? Mais simples ação vai vir, bastando a gente dar atenção à ação em si, sem se preocupar com o resultado, soltando. E aí a gente não vai ficar numa luta compulsiva contra o agora. A alegria do ser, ela vai passar a fluir em tudo que fazemos. A gente não vai depender do futuro para sentir essa plenitude, para projetar ali a salvação da nossa vida, tá? O nosso sentido do eu interior vai vir do ser, não do nosso passado e nem da necessidade psicológica de nos tornarmos uma pessoa diferente de quem somos, né? Na dimensão mais profunda do ser, estamos completos e inteiros agora. Então a gente vai ter respeito pelas coisas que
dependem ainda de ações nossas, mas nós não vamos buscar permanência onde ela não pode ser encontrada, que é no mundo das formas. A gente vai respeitar tudo isso que a gente precisa fazer aqui no mundo das formas, mas a gente vai entender que no fundo, nada disso realmente importa. Isso não é o que realmente é permanente, não é realmente o que a gente vai levar com a nossa alma. Essas ações, essas conquistas, essas coisas que a gente acha que a gente tem que adquirir, que a gente vai se tornar essa tal pessoa, né? A gente vai entender que o que realmente importa, que o que realmente é permanente, é a nossa presença no ser, no agora. Que as formas nascem e morrem. Que mesmo que a gente esteja consciente de uma eternidade que é subjacente às formas, tá? Ele diz aqui, sabemos que nada de verdade pode ser ameaçado. Nada de verdade pode ser ameaçado. Quando este é o seu estado de ser, como é possível não alcançar o sucesso? Você já o alcançou. Ai, lindo, né, gente? E aí, isso tudo, Vivi, acho que responde a sua pergunta, né? Da meditação do silêncio. Não se prenda tanto às formas. Deixe o seu ser te intuir. Apenas faça pausas, respire, silencie. Aqui ele deu uma dica, né? Pra gente fazer um momento de mindfulness, só pra já ir começando a se conectar ao momento, ao aqui e agora. Perceber tudo, olhar, perceber a presença silenciosa de cada coisa até. Do ambiente. Perceber, sentir a textura, olhar. Isso te traz para agora. Aí observar como você está, muitas vezes presa num determinado sentimento, numa preocupação. Respira e aceita, abraça tudo que faz parte do seu momento, agora. E já se sinta pleno, plena, perfeita, perfeito, completo, completa, inteiro, inteira. Agora, bem-sucedido, bem-sucedida. Agora. E é isso, pessoal. Vamos terminar por aqui, que já até passamos um pouquinho aqui do tempo. Gostaram? Que bom, Jean querido tá lá falando que está maravilhado com mais uma live. Fofo demais. A Vivi falou que vai praticar. Isso aí, temos que praticar. Que bom, o Rogério tá lá falando que live, que gostou. Que bom, gente, é tudo aqui, ó. O livro, né? Eu estou aqui apenas tentando ser um canal. Tomara que eu tenha conseguido levar essa inspiração tão grande que tá sendo para mim, gente, muito transformador também ler esse livro. Então, espero que eu esteja aqui imbuindo isso para vocês, né? Essa é a nossa intenção, que nós vamos uns aos outros nos relembrar, nos inspirar e alimentarmos tudo isso, né? Que traz uma vibração tão boa, como nos faz bem, né? Que bom, a Carol tá falando que energia maravilhosa. Que bom. Vocês me desejando feliz Páscoa. Eu desejo multiplicado por 1000 para vocês. Obrigada pela presença, obrigada por estarem aqui. Por favor, curtam agora antes que vocês esqueçam, porque muita gente eu sei que curte, que valoriza aqui esses conhecimentos tão preciosos, né? Mas esquece de curtir, esquece de deixar um emojizinho ou um comentário ali depois, que isso nos ajuda muito a divulgar esse conteúdo para que chegue para mais e mais pessoas, tá? É também uma contribuição para a humanidade, né? A gente poder levar isso para mais e mais pessoas. Compartilha com quem pode, de repente, estar aberto para esse tipo de conteúdo, tá? Lembrem-se de vibrar nessa consciência, de já nos sentirmos plenos, já nos sentirmos inteiros agora. Vamos deixar essas preocupações, esses anseios com o futuro, sabe, entregues, porque eles vão ser um desenrolar natural. A gente vai colocar essa energia nas coisas que a gente quer, mas a gente entrega, solta e confia. Nos sentindo já merecedores, nos sentindo já completos, independentes desse desenrolar que vai ser natural, porque o que é nosso vai chegar pra gente, mas já nos sentindo completos e gratos hoje, tá bom? Obrigada, o Jean tá lá dando enter, eu quero, eu posso, eu consigo, enter no computador universal. Isso aí, pessoal, beijo grande, tudo de bom pra vocês e até domingo que vem. Tchau, tchau.